Então, meu filho, vocês estão bom, meu filho? Coisa boa. Bom, meu filho, hoje a vovó vai entrar numa área, né? Numa área que possa permitir a cada um que tem esse resultado da depressão na vida, como se fosse um farol, né? Sabe aqueles farol de antigamente, porque eu acho que não tem mais, né? Não existe mais. É bem lá para trás, né? Um pouco bem mais para frente da mãe escravidão. A avó, né, sempre descia a terra. E em alguns lugares da parte do mundo, porque os trabalhadores da luz, aqueles que são militantes, né, meu filho, para transformar o ser humano, os aspectos do ser humano, para trazer um mundo melhor, porque essa é a grande ideia, né? Fazer da casa do Pai uma morada perfeita, para aquele que é o ser humano também a perfeição, a imagem do Pai. Então, quando a avó descia a terra em lugares distantes, a avó via, né, as invenções dos homens. Então tinha aqueles farol, né? E o farol o que era? Era para direcionar as grandes embarcações fluviais. Olha, para cá, não vem para cá porque aqui tem uns rochedos. Então, a avó percebe que a depressão é justamente isso. É o apagar desse farol. Então, para não se viajar dentro da sua vida, dentro do que é a sua vida, se faz o quê? Se traz uma retração interna, não se permitindo a ir além. É como se internamente se comprimisse todos os seus medos para não buscar a iluminação desse farol. A todo momento, meus filhos, vocês são chamados a descobrir a luz, a sair das trevas diárias. Isso eu digo, se vocês prestarem atenção na história da humanidade, não é, meus filhos? Vamos colocar ali o homem pré-histórico das cavernas. Veio o quê? Ele descobriu fogo. Porque de alguma forma, inconscientemente, ele precisava o quê? Iluminar aonde ele estava, clarear aonde ele estava. E se vocês forem mais e mais um pouco para frente, até o povo do Egito, o povo lá, os grandes faraós, aqueles habitantes que moravam naquele reino, eles tinham medo do que? Da noite. A noite para eles não era bom. O bom era o Deus Sol. Então já existe isso incutido dentro do mental, do material humano. Por quê? As trevas internas desafiam aquilo que é difícil aos olhos humanos enxergar. Só que, meus filhos, a depressão é uma experiência interna, né? Porque é uma experiência. A avó não fala, como os espíritos trabalhadores não fala que é uma doença, né? Tudo que é doença, vocês, para nós é uma experiência. Vocês estão passando por uma experiência. Essa experiência para trazer uma nova roupagem, para que vocês possam caminhar diferente. Mas vocês podem ficar dentro dessa experiência sem querer receber essa nova roupagem. Por quê? É a decisão de cada um. Mas a decisão não é apenas a decisão do sofrimento, vamos colocar assim, para vocês entenderem. Não é essa a decisão de sofrer ou não sofrer, mas é a decisão de não querer enfrentar esse sofrimento. Porque
A depressão, um estado de doença, é uma restrição. É um não passo na estrada da luz. Porque nesse grande movimento de vocês que as ideias são encontradas. Porque uma coisa, se é fato, isso é certo. Desde o tempo que a avó trabalhou ali na senzala com os negros, trazendo aprimoramento das diferenças, né, meus filhos? Porque tinha muita diferença. Aí a avó trabalhou também com a diferença da pele na mãe escravidão. A avó percebeu que isso é certo. Não foi nem quando a avó desencarnou. Que o ser humano, ele é enigmático. Ele é o senhor de si mesmo. E esses desafios, esse desafio de sair dessa restrição interna que se coloca, é muito doloroso. É muito, meu filho, é muito doloroso. Mas isso não quer dizer que não se possa mudar. Porque a alma, essa grande força energética que acoberta o corpo, que dá vida ao corpo, ela quer descobrir mais força, mais poder, mais potencialidade. Ela quer viver. Ela quer passar por essa experiência, nesse curto espaço de tempo que é a vida. Ela quer viver. Só que o que acontece, meu filho? A mente para. A mente dentro da depressão, ela para. Ela não quer reagir. É claro que existem, dentro do que nós vemos aqui da depressão, existe uma marca profunda. Só que a vida, o tempo inteiro, a alma não aceita isso. Para a alma, passou. Para o tempo, já é passado, não existe mais. Só que se você não reorganizar sua vida e não tiver um planejamento mental, você não consegue reagir pela grande força que é o seu mentar. O seu mentar, meu filho, ele não quer mudar. Por quê? Como a avó já explicou, o seu mental tem uma reação do pensamento. E o seu pensamento, ele é um grande andador, um veículo. E ele te leva a todo momento para o passado, para o presente, para o futuro vai para o passado. E aí existe o quê? Os grandes transtornos internos, as grandes reações químicas celulares, trazendo doenças para vocês. O mentar, ele não quer mudar, porque ele traz vários processos emocionais do passado. Então, ele não quer mudar. Ora, pegaram a minha laranja quando eu tinha 2 anos. Eu não quero mais entender o porquê. Eu não quero. Eu só estou no sentimento que pegaram a minha laranja com 2 anos. E eu tenho que arrumar um culpado, porque eu não tenho mais a laranja. E não adianta me falar que eu não era para eu ter laranja, porque eu quero ter a laranja. Vocês estão entendendo? Esse é o modelo mental. Essa é a grande reação que o pensamento traz para aquele que está adoecendo. E quando se está dentro desse sentimento, eu quero a minha laranja, não entende que a vida é um processo de mudanças constantes. Algumas pessoas, não se dão conta e acreditam que a vida precisa ser estável. Eu quero a minha laranja. Só que essas pessoas não entendem que essa estabilidade é uma coisa que não existe. O querer a laranja dá a impressão de uma falsa segurança, meu filho.
Porque se não teve lá, não vai ter agora. E se está sentindo essa reação dessa laranja, vai continuar o quê? Com essa insegurança dentro de si. Mas, meu filho, a estabilidade, ela é uma ilusão. Porque ela é uma parte de um processo. Que, na verdade, se tem um movimento constante. Prestem atenção, meu filho. Prestem atenção. Vamos trazer essa simbologia de vocês subindo por uma montanha, né? Então, vocês estão com todas as ferramentas necessárias para chegar no topo desta montanha. Tem a corda, tem tudo que é necessário. E aí vocês vão lá, botam um prego na pedra, amarra a corda e dá um passo, 2 passos. A energia, presta atenção, você quer chegar no topo da montanha. A energia que você começa, a ideia, né, que você tem de chegar no topo, ela é uma quando você dá os seus primeiros passos. Porque você está movido por quê? Eu preciso chegar no topo da montanha, mas você não vai aceitar o tempo ou os obstáculos que esta viagem vai lhe trazer. Porque, na verdade, o que é experiência? É experiência, meu filho, é experiência. Então, você começa com um tipo de energia e você vai, na metade do caminho, estar com outro tipo de energia, porque vai se apresentar grandes processos no cumprimento da escalada desta montanha. Isto é fato, meu senhor. Isto é fato. E aí você começa a trazer o quê? O que nós chamamos de autossabotagem emocional. Eu não vou conseguir. Eu não estava preparado para esse prego que não entrou nessa parede dessa caverna. Eu não estava preparado para a chuva que está chovendo. Eu não estava preparado porque minha perna estava doendo. Começa a vir essas situações. Só que você tem que perceber que tudo isso que está vindo como experiência é para realmente você ter certeza aonde você quer chegar. E aí, meu filho, começa a vir o que nós chamamos da ideia externa daquele que é o causador de tudo isso. Ali, na metade da escalada da sua montanha, você começa a dizer: foi meu pai falou que eu não ia conseguir. Porque o meu pai, ou vai falar da mãe, vai falar da esposa, vai falar de um amigo, a avó não sabe aonde a sua mente parou. Mas você vai realmente construir uma ilusão de um agente causador pelo processo em qual você está. E ali você para. E ali você fica naquela montanha, com todas as ferramentas necessárias. E você vai repetindo os mesmos hábitos. Você pega, você está ali naquele estágio da montanha como simbologia, mas você fica dentro do quarto, você tem medo das pessoas. Você dorme muito de dia, dorme pouco à noite. Você fica amarrado nessa máquina o tempo inteiro, se esgotando de energia, porque a vida não está na máquina. Se alimenta a mar. Muitas vezes cria assim uma obesidade. Tem vícios repetitivos. Tudo isso englobando o quê? A depressão. A depressão. E olha, meus filhos, é um fato inquestionável que todas as diversidades que existem, que nem você está subindo a sua montanha, que vai trazer para você a felicidade, porque você vai chegar no topo da montanha, traz também a infelicidade. Porque é uma diversidade. Para você ter felicidade, você tem que ser infeliz. Como você vai ter o preço da sua vitória se você não encontrar no meio do caminho a infelicidade?
Mas o ser humano, ele está em constante equilíbrio e desequilíbrio. Isso, meu filho, não tem jeito. A avó já viu muito isso na Terra. Só que é preciso parar, escutar e olhar. Analisar, escolher e decidir. Eu vou subir essa montanha? Ou eu vou estar dando o alimento para o que o meu mental deseja, trazendo um agente externo para os processos que eu não consigo entender. É aí, meu filho, que começa a nossa história. A senhora Ana, amiga da depressão. Bom, meu filho, essa é a história. A avó estava ali na mãe escravidão, dentro da fazenda grande, né? Lá na casa grande. Tava com os preparativos, tinha que fazer as comidas, os quitutes ali do homem branco. Porque ele que... Olha, meu filho, a mulher mais ela não tinha o que inventar. Sabe quando não tem o que inventar? Então ela convidava aquele povo todo. O homem mais velho não gostava muito, mas o homem mais velho estava com as segundas intenções. Porque o bolso dele não estava muito bom de moeda, vocês estão entendendo? Então ele estava já com aquelas segundas intenções. Bom, já que a minha mulher quer reunir todo mundo, vamos reunir os fazendeiros daqui, né? Os plantadores, e vamos conversar para ver como está a coisa, como nós vamos direcionar, né? Então ele já estava com os negócios dele na cabeça. Mas vai sobrar para quem essas festas? Bom, aí a avó já estava com tudo certo, fazendo as coisas, né? Arrumou tudo certinho. O povo veio, comeu, as mulheres já foi ali para a varanda para fazer o conversador, os bordados, que eles fazem umas coisas muito bonitas, meus tios, mas olha, como a mulher é danada, né? Nossa, um poder de criação, parece um jardim, de tão bonito as coisas, as peças que elas bordavam. Os homens lá mais retirados ali na biblioteca, fumando seus charutos ali. Olha, engraçado, né? Se reúne e fuma charuto. A avó só ficava vendo aquela fumacinha, parecia pai José. O pai José com o pito e os homens lá com o charuto. E a avó estava arrumando as coisas ali na sala grande, né? Que já tinham terminado de comer. Estava tirando as coisas ali de cima da mesa. E quem que ficou ali? A senhora Ana. A senhora Ana era uma mulher branca e que tinha, vamos dizer na linguagem de hoje, depressão, tá bom? Ela não falava com ninguém. Ela tinha tido lá uns 3, 4 filhos, que a avó agora não lembro, mas quem cuidava dela era o filho mais velho. E por que essa senhora Ana teve esse processo de depressão e não falava com ninguém? Ela só fazia assim, meu filho. Ela comia, bebia e dormia e ficava sentada na cadeira. Só isso. E quem fazia essas coisas era uma escrava. E quem às vezes levava ela para alguns lugares, como aquela reunião que estava tendo, era o filho dela. Tá? Para vocês entenderem. Então, a senhora Ana tinha depressão. E diz uma história aí, porque a avó naquela época não sabia muito bem, que a vida dela parou quando o companheiro dela foi para uma viagem e não voltou mais. A princípio, todo o povo, né? As bocas do povo, porque a boca do que o povo tem. As bocas do povo dizia que ele tinha desencarnado na viagem. Depois passou muito tempo, né? Eles viram que ela não vestiu preto, porque antigamente tinha que vestir o preto. Quando tinha essas coisas assim de morte, ficava com essas roupas pretas. Não vestiu os pretos, não vestiu o preto. Aí começou a dizer que ele mudou de terras e se apaixonou por uma índia. E ali ele foi viver na tribo da Índia. Isso era a conversa do povo. Até então, entre ele morrer e o que veio o povo falando, porque como que isso acontecia, para vocês entenderem? Tinha muito homem caçador, né? Tinha muito homem que era comerciante, então ficava viajando pelas terras, né? Ia pela terra dos índios, trazia as coisas, trocava as coisas para vender para os homens brancos, né?
a semente, os negócios eram assim, era bem comércio mesmo. Esse povo da língua, da língua grande vinha e contava as coisas até que chegou no ouvido da senhora Ana. Nesse momento, o que a avó estava entendendo ali, porque o povo não entendia muitas coisas, porque o povo queria o quê? Comprar escravo e ter moeda com a cana, só isso. O resto, meu filho, aí botar o fio também nos estudadores e fazer as mulheres casar com homem que tinha posse. É isso que aquela geração era para quê? Então, a avó começou a entender que nesse intervalo dela descobrir, por uma palavra, por uma boca, que o companheiro dela estava morando com uma índia, pronto, ela anulou tudo. O fio dela, por sua vez, que já não era um fio muito paciente, que se vê que era igual a ela, porque acho que esse marido não aguentou e saiu fora dessa família. Esse fio dela começou a prejudicar o desenvolvimento da aceitação da saída do marido, né? Ele começou a dificultar. Então, ele não tratava muito bem ela. Vocês entenderam? Então, a história foi assim. Então, vamos voltar ali para a imagem. A avó estava tirando ali os pratos da mesa, arrumando as coisas, tirando as tigelas, os refratários, as coisas, tudo de comida. E a dona Ana estava sentada assim, numa cadeira de balanço, né? Ela já sabia, não era a primeira vez que a avó tinha visto ela, não. Só que da outra vez a avó viu ela um pouquinho longe, quando eles vieram da outra vez. Só que dessa vez ela estava no mesmo ambiente que a avó. Aí a avó passa para lá, passa para cá, passa para lá. A verdade, não dá nem para dizer que ela estava ali, porque é como se ela não tivesse. Então não estava nem importando para a avó. Só que aí, meus filhos, a avó passou com doce de coco. A avó fez um doce de coco e a avó estava passando com o que sobrou do doce de coco. Quando a avó está passando por ela, ela diz: minha amiga, tem mais um pouco? Eu só não larguei a travessa no chão, porque senão eu ia pro tronco. Porque aquelas travessas, a mulher mais velha tinha uma afeição. Eu olhei pra cara dela, porque eu não sabia. Eu não sabia se eu me assustei pelo que ela me chamou, porque ela abriu a boca, ou porque ela falou que gostou do doce de coco. Porque aquela mulher não falava, meu filho, não falava nada. Só abria a boca para comer, para beber água. Eu olhei assim para ela. Ela só deu um olharzinho, olhou assim para mim e deu um sorriso. Falei: senhora Ana, a senhora falou comigo? Sim, minha amiga. Não, quando ela falou minha amiga, eu falei: não, ela deve estar trololó. Vocês já sabem que é trololó, né? Não tá muito bem da cabeça. Falar minha amiga. Aí eu cheguei perto dela. Só que é assim, né, meu? Vocês sabem que eu era bem danada, né? Eu tô sabendo que ela tá trololó, mas eu peguei e fiquei quieta. Aí eu falei assim: senhora Ana, a senhora quer mais um pouco desse doce? Ai, minha amiga, se você puder trazer para mim, mas é para agora, minha amiga. Chamei ela também, já que ela quer, não tá boa da cabeça, deixa eu dar mais alimento para ela achar que tá tudo certo. Fui correndo lá, peguei uma travessa ali, as travessinhas, as tigelinhas estavam tudo sujas, botei o doce de coco e dei para ela. Aí ela pegou e começou a comer. Mas eu nunca comi uma coisa tão gostosa. Ô, minha amiga, como as suas mãos são mágicas mesmo, hein? Olha, meu filho, vocês sabem que eu não era uma pessoa de corpo assim magrinho. Eu era meia gordinha, né? Mas eu tive que abaixar perto dela. Porque eu tive que abaixar, porque eu não sei. Olha, eu não sabia o que eu estava escutando, o que estava vendo. Falei: senhora, por que eu tô falando? Eu tive que abaixar, porque eu não sabia se eu ia conseguir levantar, de tão gordinha que eu era. Aí eu abaixei. Aí eu falei assim: senhora Ana, a senhora sabe qual é a minha cor e o que eu sou? Mas claro, minha amiga, você é escrava, eu sei disso. Mas, senhora Ana, por que a senhora não conversa com o povo?
De repente, meu filho, eu tô abaixadinha. Imagina, ela tá comendo, ela tá com a travessinha comendo, eu tô abaixadinha assim, né? Pra falar bem ali com ela, pertinho das perninhas dela, que tá sentada ali na cadeira de balanço. Quem que entra? O fio dela. E eu tava encostadinha assim, com as duas mãozinhas na perninha dela, né? Pra me apoiar, né, meu filho, pra mim não cair. Quando o fio dela viu aquela cena, meu filho, ele só gritou, sua negra! Fica longe da minha mãe! O que você tá fazendo? Não, senhor, eu tô dando, eu não podia falar, ó, ela me pediu. Eu tô dando um pouquinho de docinho de coco pra ela e ela tá comendo. Eu só tava segurando a tigelinha pra não cair. Aí ele, bom, e saiu, foi pra cozinha. Primeiro ele deu uma olhada pra mesa, não viu o que ele queria e foi pra cozinha. Aí ela olhou pra mim assim como que disse, deixa ele. Eu já me afastei. Falei, essa mulher tá querendo que eu vá pro tronco. Quer dizer, ela não fala com ninguém e só fala comigo e me chama de minha amiga. Nisso ele apareceu com uma baita coxa do frango assado que eu tinha feito, comendo que nem animal passando. Você não encosta na minha mãe, hein? Não, senhor, pode ficar sossegado. E o que ela quiser comer, você pode estar dando para ela. Tá bom, senhor, mesmo que eu tenha que adivinhar, né? Porque a sua mãe não fala. Negra. Não, senhor, pode deixar, eu adivinho. Aí ele pegou, foi para lá. Eu falei, amiga, né? Senhora Ana, a senhora tá me chamando de amiga, né? A senhora quer me botar numa enrascada, isso sim. Porque a senhora tá falando comigo, não fala com ninguém. Aí ela deu risada. Ai, minha amiga, sabe o que acontece? Eu não quero mais falar, eu não quero mais escutar, eu não quero mais nada. Mas eu tenho medo de muita coisa. O meu filho tá achando que eu sou a grande causadora de tudo. Mas ele que é o grande causador de tudo. Nessa hora, novamente, um que entra na sala. Aí ela fica quieta. E eu ali. Falei, mas grande causador do quê? Será que ele é o grande causador? Fiquei quieta. Aí o povo saiu, ela começou. Você é mais grande causador do quê? Me diga assim, a Ana. O seu filho é grande causador do quê? Porque ele nunca quis cuidar das coisas do pai. E o pai precisava ficar viajando nas terras longe para trazer moeda. Agora, se ele tivesse desde pequeno ajudado o pai, o meu companheiro não teria ido embora. Falei, Aí eu já entendi. Eu falei, tá, mas por que a senhora conversa comigo e não conversa com eles? Porque você é minha amiga. Tá, mas nós nos vimos que poucas vezes. Por que a senhora está falando comigo? Porque eu sinto que você é minha amiga. Olha como você está o seu coração. Olha como você fez aqui esse doce. Olha como você botou toda essa mesa. Você é minha amiga. Sim, Ana, eu sou escrava e a minha pele é escura. A senhora é branca. A senhora quer botar a minha cabeça? Aí, meu filho, ela só botou a mãozinha assim na minha mão. Eu vejo uma luz no você. Eu sei que você é minha amiga. Mas você não pode me ajudar. Mesmo com essa luz aí que você tem. Essa luz deve ser do seu povo. Porque se não é esse povo aí, os escravos, nada disso aqui teria sido construído. Então eu sei que vocês têm luz. Mesmo dentro do sofrimento de vocês estão transformando a vida dos homens brancos. Vocês estão construindo a vida para os homens brancos. Então, essa luz eu só vi uma vez, quando entrei na igreja de Cristo. Então, se Cristo é Cristo, não importa a cor. Por isso que eu estou dizendo que você é minha amiga. E por isso que eu estou falando tudo isso para você. Não adianta, não. Minha amiga,
O grande causador do meu silêncio, da minha tristeza, é meu filho, porque através dele o meu companheiro foi embora. Ai, meu filho, como que eu ia explicar em pouco tempo o que ela cristalizou dentro do mental dela? Cristalizou muito rápido e ficou. Quer dizer, quando o companheiro dela não voltou mais, ela tinha que cristalizar uma verdade e achar um agente que trouxe para ela essa ausência da vida. Ela fugiu da realidade. Ela não quis uma explicação aceitável. Porque é assim. A mente faz isso. O mental faz isso. Constrói uma forma de pensamento como aquele farol que faz toda a rota para os navios navegar. Aquele farol ele se apaga. E ele nunca mais acende, porque é uma ideia que se cristalizou. Bom, meu filho, as festas daquele dia acabaram. O filho dela pegou ela ali da cadeira de balanço e foi arrastando ela, como quem diz: você não tem limite, vamos, anda, não atrapalhe minha vida. Ela só deu uma olhadinha para trás, como quem diz: viu, minha amiga? Ele que é o meu problema. Sabe, meu filho, eu fiquei pensando, falei, olha, o pai provavelmente deve ter se apaixonado realmente e foi em busca da verdade dele, porque tá certo, ele foi ser feliz e deixou a mãe e o filho daquele jeito, porque ele sabia que nada poderia fazer para mudar a vida deles, porque cada um é o causador e o agente necessário para a automudança. Então, que a mãe e o filho fiquem dentro desse drama de controle. E, por sua vez, a mãe incapacitada dentro do que nós chamamos hoje de depressão. Por que, meu filho? A senhora Ana, ela nunca ia aceitar as mudanças. A mudança de que o companheiro não ia voltar mais. Porque é um desafio, né, se vocês forem pensar. É um desafio aceitar o que internamente não deseja, que internamente acha que está errado. A senhora Ana, ela tinha que deixar para trás aquilo que ela imaginava como crença para ela sobreviver. Ela tinha que criar uma versão diferente, uma versão muito mais atualizada, que ela pudesse, sim, transmitir algo para o filho. É claro, dentro dos desafios. Mas não. Ela decidiu não entrar na diversidade. Ela decidiu não entrar no movimento. Mas não é uma decisão, meu filho, consciente. É como se petrificasse. Deixa eu explicar para vocês. Vamos dizer que a senhora Ana fosse um vaso muito bonito. Um vaso de vidro muito bonito, transparente. A dor foi tão forte, tão forte, tão forte, que como se um martelo quebrasse esse vaso. Cristalizou essa dor tão forte que trouxe um distúrbio interno dentro dela muito grande. A dor foi profunda, que faz com que não traga uma reação mental. E pessoas assim não entendem que para ser felizes
tem que entrar na infelicidade. Tem que entender que o desconhecido faz parte também da busca da felicidade. Que o medo da senhora Ana de sair do seu território de segurança trazia para ela um enclausuramento mental que por todo o tempo que ela ficou ali, trouxe o quê? A falta de energia para mudar, meu filho. Porque quanto mais tempo você ficar na metade da montanha, quanto mais tempo você ficar ali, menos energia você vai ter para subir. Porque cada um dia na mesma condição, eu sempre falo isso para essa menina, um dia com esse tipo de pensamento não está tão ruim. 2 dias é para prestar atenção. 3 dias, meu filho, na mesma condição, é como se você tivesse perdido 12 dias de energia para a mudança. Lutar contra esses velhos pensamentos vai permitir encontrar uma nova dimensão para uma nova personalidade, porque vocês vivem, vocês estão sempre mudando. Vocês são capazes de mudança. Agora, meu filho, trazer um processo diferente para essa cristalização não é simples de executar. Não é de uma hora para outra. De uma hora para outra houve esse rompimento dentro de você. Por isso que você está na depressão, de uma hora para outra. Agora, trazer esta mudança é necessário persistência. Porque vocês estão sempre presos em como deveria ser e vocês não aceitam o real. As coisas estão aí, meu filho. Porque tem uma história para estar. A senhora Ana, ela estava com aquele filho e o marido não estava próximo. Essa história tinha que existir. Se algo, meu filho, não está bom, é porque vocês precisam entender esse algo que não está bom. É necessário assumir a responsabilidade na situação atual. Da mesma forma que a senhora Ana estava naquela mentalidade complexa de não querer falar, não querer comer, não querer falar, ela comia, o povo dava na boca dela, ela não queria comer, o povo dava na boca dela. Ela o que? Ela podia mudar. Porque é muito mais difícil ficar na condição subordinada, dependente do outro, é muito mais difícil do que trazer uma reação. Ela podia mudar, ela podia dar outro rumo, ela podia dizer, eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida. Aquela história, eu fui rejeitado, eu não fui amada, e colocar a culpa de seus fracassos nessa situação, não é inteligente, meu filho, pois você atrai sempre esse padrão vibratório ao longo da vida. O que acontecia com ela? Ou ela pegou a vibração do fio que mais e mais subordinava ela. A vida, meu filho, ela sempre cobra o que você precisa aprender a lidar com ela. Use a sua inteligência espiritual, que ela que traz a iluminação para esse farol para guiar a sua vida. Aceitar isso é dinâmico. É colocar paz e descobrir o caminho para transformar você. Não terceirize seus problemas. Não coloque tudo na conta de Deus. Isto não é aceitação.
é conformismo. Você não vai mudar o mundo dentro dessa situação. Mas você pode sim, dia a dia, minuto a minuto, trazer algo diferente na sua vida. Creia, meu filho, aceitar como você está é diferente de conformismo. Aceitar é dinâmico, é colocar paz e descobrir o caminho para transformar você. Quando você começa a ver que você é a causa e a solução dos seus problemas, você começa a trazer uma irradiação energética para os seus órgãos, para as suas células. E aí tudo se transforma. Olha, meu filho, eu vou contar uma outra história muito diferente, com um resultado muito diferente da senhora Ana. O nome desse rapaz é Lucas Teixeira. Quando a avó o conheceu, ele ficava com vocês, escutando as historinhas da vovó Maria Conga. E ele sempre sonhava em conhecer essa vovó. Tudo é permitido perante aquele que pensa, cria e realiza. Ele tinha, sim, muitos processos familiares, inclusive a depressão. Até que um dia, meus filhos, nós nos encontramos lá no casuar chamado Centro Amor ao Próximo, em Volta Redonda. Foi uma afinidade espiritual, mas ele precisava trabalhar as deficiências. E assim ele foi percorrendo o caminho de si, para a ampliação de si. Num dado momento, dentro de um curso chamado Principado da Luz, a vovó foi trabalhando, foi trazendo as informações que tanto ele necessitava para o despertar. Mas o despertar foi a ação propulsora que ele trouxe para si. Porque a vovó nada faz. Até que um dia, o regente protetor dessa egrégora, o guardião 7, como a vovó sempre diz, o moço 7, trouxe para ele a permissão de ajudar a todos que um dia também poderão ser muito maior que ele ou igual a ele. E todos aqueles que passam por essa experiência de depressão, como ele um dia passou, possa trazer a crença que pode melhorar em todos os sentidos. O nome dele, meu filho, é Lucas Teixeira. E eu vou trazer ele para vocês conhecer. Como o Sérgio diz, meu filho, apresento para vocês um menino chamado Lucas Teixeira. Muito obrigado, meu filho. E espero que essas palavras da vovó, dessa preta velha, que um dia passou pela mãe escravidão, possa servir de alento para vocês que têm esse processo de depressão. Salve suas forças, meus filhos, e até o nosso próximo encontro. Quem é você dentro desse gigantesco universo? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de saber quantas vezes você se sentiu inseguro, incapaz de fazer o que você desejava, porque não acreditou em você mesmo, na capacidade, no poder que você tem. Por muito tempo eu me senti assim, inseguro, sem autoconfiança, sem autoestima. Me sentia incapaz, porque eu não acreditava no poder que eu tinha de transformar a minha vida. E com isso, eu não tinha a vida que eu desejava, porque as pessoas que determinavam como eu deveria ser e as escolhas que eu deveria fazer. E aí eu comecei a me questionar. Eu queria saber quem eu era, porque eu não me sentia autor da minha própria história. Me sentia apenas mais um personagem a observar as coisas acontecerem. Até que um dia,
eu finalmente entendi quem eu era dentro desse universo infinito e o poder que eu tinha de transformar a minha vida. E a partir disso, eu enxerguei um novo universo. Um universo de infinitas possibilidades. E hoje, a minha missão é levar isso para as pessoas. Ajudá-las a entender quem elas são e o poder que elas têm de transformar a vida delas. Então é por isso que eu estou aqui. Para te ajudar a entender quem é você nesse universo infinito. Primeiro, vamos tentar nos encontrar dentro dessa imensidão. Vamos olhar para a Via Láctea, onde se encontra o nosso sistema solar. Nós estamos longe do centro da Via Láctea, estamos apenas na periferia dessa extraordinária formação. O sistema solar ele é fenomenal aos nossos olhos, mas comparado à imensidão que é a Via Láctea, ele se torna um minúsculo grão de areia. Veja o nosso sistema solar com a órbita dos planetas que o circula. E lá está o nosso planeta Terra. E bom, agora que a gente já pode visualizar a Terra, que acaba se tornando apenas uma célula dessa imensidão chamada Universo, mesmo assim, sendo apenas uma célula, nós podemos ir mais fundo dentro dela e iremos encontrar um dos seres mais extraordinários que existe dentro do planeta. Nós, os seres humanos. E de que nós, seres humanos, somos feitos? De células. De bilhões de células que se atraem, se agrupam, formando os órgãos do nosso corpo, assim como os planetas formam os órgãos do sistema solar. E todos os nossos órgãos juntos formam um sistema perfeito e completo, o nosso organismo, assim como o nosso sistema solar, a Via Láctea e o Universo. Mas, afinal, de que são feitas as nossas células? Elas são feitas de átomos, a menor partícula do nosso corpo. E de que são feitos os átomos? Energia. Tudo no universo é energia. A Via Láctea, o sistema solar, os seres humanos, tudo está vivo e vibrando. Somos como réplicas miniaturizadas de algo muito maior. E o que é essa energia que dá forma e vida ao nosso corpo e a tudo que existe? De onde que ela vem? Essa é a mais pura das energias. A energia do Criador. Um fluido divino que não cessa jamais. Energia que alimenta as nossas moléculas e reproduz as nossas células e mantém todos os seres vivos no planeta. Essa é a energia da criação, que gerou o nosso planeta, o sistema solar, a Via Láctea, o universo e tudo o que se possa imaginar. Essa energia é vida e está em todo lugar, vibrando a todo momento. Mas se essa energia vem de Deus, da fonte divina, do grande Criador, então Deus também se manifesta por meio dela. E se essa energia significa a presença dele em tudo que existe, então ele está presente em tudo, como um todo, em qualquer lugar, até mesmo dentro de nós. E se está dentro de nós, nunca estaremos sozinhos ou desamparados. Ele estará sempre presente, estará sempre ao nosso lado. O que somos então? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, uma réplica perfeita da sua perfeição. Somos parte do universo, somos semelhantes a ele, somos como ele, energia pura que vibra com perfeição. Então, quando você se sentir inferior a alguém, lembre-se, você é Deus em ação na Terra, você faz parte dessa grandiosidade que é o universo. E por mais que você se sinta pequeno diante das dificuldades da vida, lembre-se que o planeta Terra também é apenas uma pequena célula de algo muito maior. Mesmo assim, nós achamos ela grandiosa, magnífica. Então não se menospreze, não se sinta pouca coisa, porque você não é. Você faz parte desse algo muito maior. Você é esse algo muito maior. E nós vivemos num mundo perfeito, dinâmico e vivo que não cessa jamais. Um mundo provido da mais pura energia fabricada incansavelmente pelo universo, como numa gigantesca usina hidroelétrica, uma usina de extrema abundância. Então, imagine uma cachoeira nesse momento. Ela está ali, despejando sem parar milhões de litros de água a cada minuto, e daqui a 50 anos ela estará lá da mesma forma, despejando seus milhões de litros com a mesma beleza e intensidade. E há quantos milhares de anos ela se manterá assim? O universo é inacreditavelmente abundante e nada pode contê-lo. Existe uma cachoeira de águas cristalinas que forma um grande rio. Um rio
de grandes oportunidades que passa bem na sua frente e flui sem parar. Um rio que vai te levar até a felicidade, se você realmente desejar. Mas esse rio é seu também. Você pode beber dessa água. Ela está à sua disposição. Você pode usufruir dela ou não. A escolha é sua.